Eu tenho bastante dúvidas assim com relação aos riscos do avanço das CBDCs. Eu não sou um grande fã dessa ideia, mas eu concordo, acho que é inevitável que isso vai acontecer. E esse lance de digitalizar, tokenizar toda a economia, isso é um fato, tá ligado? E quais são os benefícios disso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre uso esse exemplo porque para mim é muito fácil de compreender. Tem uma empresa no Brasil, chama MFI. Os caras estão tokenizando dívida, né? O mercado de dívida é um mercado enorme. Os caras tokenizam todo tipo de recebível, né? Antecipação de cartão de crédito, duplicata, todo tipo de ativo judicial, desde precatórios até ações judiciais simples e tal. Os caras estão trazendo isso para a blockchain. E eu conversei já algumas vezes com o Paulo, que é o CEO da MFI, sobre isso. E ele me falou assim, João, eu só consigo oferecer esse tipo de veículo financeiro para o investidor de varejo porque eu estou usando blockchain como infraestrutura, que foi o que o João falou um pouco mais cedo, que torna todo o processo muito mais barato. E aí, só que como é que eles fazem isso, né? O usuário do MimeFi, ele não precisa entender absolutamente nada de cripto. Eles abstraíram completamente a necessidade do cara entender de cripto, até porque o público-alvo deles não é o criptonativo, é o investidor normal que quer acessar um produto financeiro melhor, com uma rentabilidade melhor, e com uma segurança bacana. Eles só conseguem oferecer esse produto porque usam blockchain como infraestrutura. Então, graças à blockchain, eles conseguem oferecer esse produto para o investidor de varejo. Aí, só que assim, por trás dos panos, para eles conseguirem fazer o cara entrar com real e investir num precatório que foi tokenizado, eles precisam criar uma stablecoin dentro do ecossistema deles, que é um mecanismo só para entrar real dentro da plataforma, aquilo passa a ser uma stable pareada ao real, e com aquele real que não é real, o cara investe naquele veículo que eles criaram. Aí eu fico pensando, porra, uma vez que tu tens uma blockchain, que tu tem o real digital rodando ali, para esse empreendedor, eu nunca conversei com o Paulo sobre isso, tá? Mas eu imagino que para esse empreendedor, o processo seja muito mais simples. Porque o cara tem o real tokenizado ali, né? O real tokenizado, então o cara vai receber lá, ele tem lá a CBDC dele, que veio lá, né? Que foi o Banco Central emite lá, os bancos emitem as stablecoins lá, pareadas à CBDC, que é o que dá o lastro a isso, e o cara com isso consegue fazer o investimento pro desenvolvedor da aplicação para oferecer esse tipo de investimento, que é um investimento melhor para o investidor de varejo. Finalmente o investidor de varejo tem acesso a produtos melhores, ao invés daqueles produtos horrorosos investidos pelo gerente do banco há anos. O cara ter acesso a isso de uma maneira muito mais simples se tem esse real digital, entendeu? Então, eu concordo com o João e com o Casta, assim. O João falou em custo, então muito menos custoso oferecer esse tipo de produto quando tem blockchain por trás dos panos. E como o Casta falou, no final do dia vão acabar tokenizando tudo graças a esse tipo de mecanismo, assim. Então, eu tenho sim as minhas preocupações a respeito de CBDCs, né? Amanhã, o Casta falou, né? Putz, mas eu declaro os meus impostos, eu não compro nada que é ilícito e tá tudo certo, mas amanhã os caras podem tornar algo que eu não julgo ilícito, e aí, a partir disso, o mecanismo de controle é maior, não que não exista hoje, mas é ainda maior. Os caras podem decidir, eu já falei isso algumas vezes também, os caras podem decidir o seguinte, ó, o pessoal tem as economias aí para comprar um automóvel, para comprar um terreno, para mudar de país, ó, bota essa grana para girar porque a gente precisa, tá bom? Não, mas eu não quero, o problema é teu, vocês vão botar esse dinheiro para girar ou vocês vão perder. Esse tipo de coisa me preocupa, eu acho que pode acontecer no futuro, mas como o Casta falou, existe risco também para quem faz isso, né? Qual seria a consequência disso? Teria consequência isso aí, uma vez que tu tira essa liberdade da pessoa, né? Não, historicamente, cara, governos que tentam planejar a economia de forma centralizada quebram a economia e morrem junto com ela. Isso é histórico. Você pode ver todas as tentativas de governos de fazer planejamento central econômico. Eles vão fazer merda, cara. Você não consegue, de forma centralizada, planejar a economia para um país do tamanho de um continente com mais de 220 milhões de pessoas. Então, mesmo que eles tentem fazer isso num primeiro momento, é óbvio que vai ser possível, tecnologicamente vai. É possível que um dia esse nosso governo surte e resolva fazer o confisco da poupança 2.0? Já fez, né? Cara, é possível, sim, é possível. É possível que eles tentem manipular nossas carteiras e forçar a gente... Mic baixo. Deixa eu aumentar meu mic. Pra mim não tá? Pra mim não tá. Eu dei uma aumentadinha aqui.
Tá. É possível que eles façam essas coisas? Cara, é possível, mas se eles tentarem fazer isso, eles vão dar um tiro no próprio pé. Existe Por quê? consequência, né? Existe consequência. A economia não se sustenta. Então você vai fazer isso, a oposição vai cair matando em cima, entendeu? Imagina, por exemplo, temos aqui o Real Digital, agora é tudo no Drex. Tudo Drex, tudo Drex. Aí a gente tem um governo, seja ele qual for, esquerda ou direita, que eu não tô nem aí para qual que tá, sinceramente, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas tá aí, um deles está no poder, tá? Um dos dois está no poder. Aí os caras vão fazer lá uma obra de aceleração do crescimento, vamos fazer um puta viaduto, uma puta estrada, separamos aqui R$1 trilhão num fundo de aceleração do crescimento. Aí daqui a pouco, meu irmão, 50 bilhões desse fundo somem. Não, mas eles não sumiram, cara. Eles estão aonde? Eles estão na blockchain. E o que acontece, cara? A oposição vai cair em cima. Porque a oposição, sinceramente, cara, para mim a oposição não quer consertar o país. Nenhuma oposição quer consertar o país. O que a oposição quer fazer é pegar o poder de volta. Esse é um jogo de poder. Quem quer pegar o poder de volta, cara, vai atirar onde dói mais. Então é natural que, se a gente tem um sistema de blockchain e alguma cagada muito grande acontece, que a oposição vai cair em cima e vai falar: agora abre essa blockchain, porque o povo brasileiro tem que ver o que está na blockchain. Ô, Caça, olha esse comentário do William aqui, ó. Olha esse comentário do William. Ele falou: o governo sucumbe, mas isso pode levar alguns bons anos e daí lá se vai uma geração. Existe Sim, isso também, né? Lá se vai uma geração. Ué, como acontece? A geração de pessoas fortes gera tempos de prosperidade e de paz, que geram uma geração de pessoas fracas, que vão gerar uma era de tempos de merda, que depois vão ser forçados a gerar pessoas fortes e prósperas de novo, cara. Isso é um ciclo eterno. Isso não é culpa da blockchain, isso não é culpa nem dos governos, não é culpa da esquerda, não é culpa da direita. Isso é uma questão da natureza humana para mim. Nós somos seres humanos em evolução, cara. Então eu acho que essa tecnologia, ela pode no primeiro momento ser abusada? Pode, mas ela é uma faca de dois gumes. Porque ela também pode ser usada para a população fazer o pleito. Colocou na blockchain, pode congelar nosso saldo? Agora você vai achar esses 50 bilhões que sumiram, e se isso estiver no bolso de um empreiteiro, de uma construtora, você vai lá e vai sequestrar esse dinheiro da construtora e vai usar esse dinheiro para outra coisa. Entendeu? É óbvio que eles podem não querer, mas a tecnologia, ela abre margem para esse tipo de pleito. Por que, por exemplo, a gente tem portal da transparência? Eu fui servidor público durante 15 anos. Todos os meus contra-cheques estão na internet. Você acha que o governo queria portal da transparência? Legal, eu sou um governo, vou fazer portal da transparência. Uhul! Não, pô, eles não queriam. Nenhum governo quer portal da transparência. Mas eles fazem por quê? Porque não dá mais para não fazer. Porque uma vez que você cria a internet, que é um meio público de informação, e o seu governo é teoricamente público, e público significa que é de todos nós temos o direito de demandar que o governo, que é público, forneça informações públicas no meio público, pô. Assim, é uma ideia tão óbvia, né? E quando isso fica óbvio o suficiente, o governo não pode falar: não quero. Por que você não quer? Você tem que. Então, eu acho que esse avanço do Drex e da CBD6, ele pode ser conturbado no primeiro momento, mas ele vai dar para nós, usuários finais, pessoas, para a população, a capacidade de pleitear um grau de transparência do governo que nunca foi possível ser pleiteado antes. E isso vai ser transitório, vai ser uma guerra de embate. Mas eu acho que ele planta as sementes para a gente poder chegar lá em algum momento no futuro, entendeu? Agora, a gente vai ter essa possibilidade, né? Vocês acham que a gente vai efetivamente ter acesso? Porque trata-se de uma blockchain permissionada, né? Então, assim, os caras vão. No primeiro momento, não. Então, assim, o pessoal falou aqui, ó, não tem como escapar se estiver na blockchain. Depende se a blockchain for pública ou não, né? Se ela não for pública, aí a gente tem só o ônus, né? E o bônus fica só para eles. Então, mas olha a lógica. Se o dinheiro emitido pelo Banco Central, a nossa moeda e a gestão da nossa política monetária é um bem público, e se isso começar fechado, a cada ano que passa e essa porra não funciona direito, a gente vai ter mais pleito para falar. Isso tem que ser aberto. Isso tem que ser aberto. Você vai, por exemplo, cara, eu um dia vou. Se o Drex colar 100%, eu um dia vou querer ir na rua e vou pleitear o seguinte: tá tudo na blockchain? Eu quero ver aonde foi parar meu imposto. Porra, olha que legal. Né?
Eu paguei imposto, meu dinheiro que eu ganhei foi para o governo. E esse dinheiro se torna público. Então eu quero saber se o meu dinheiro foi parar para hospital, para educação, ou se ele foi parar no bolso de um empreiteiro, cara. E quem quer falar que não pode? Por que a população não vai ter o direito de auditar o destino do próprio dinheiro? Mas a gente não sabe sobre isso ainda, né, Castro? Ou sabe-se já como vai ser o nosso lado, se a gente vai poder olhar o que eles fazem também. Eu acho que isso não tá claro, né? Eu acho que de primeira a gente não vai ver nada, na real, cara. Mas eu posso Só eles vão nos ver e a gente não vai poder ver eles. Eu acredito que sim. É que no primeiro momento não vai funcionar para o varejo, né? Ele vai funcionar no atacado, né? Então mas o Drex é varejo, cara. Não, o Drex é varejo, mas o Real Digital vai ser a primeira operação, que vai começar, já estão sendo feitos testes, e por aí vai. Sim, mas assim, a gente pode usufruir dessa não, claro. Emitiu lá para um banco, mintou uma stablecoin e a gente tem que conseguir ver o que nos interessa também, né? Não pode ser uma mão de uma via só, ou não deveria poder. Não, mas, cara, a gente está falando aqui do real da pessoa física. A gente não está falando do real de atacado, né? Eu tô vendo um monte de comentários no chat. Eu vou ser bem franco, assim, não me surpreende, tá? Mas sempre me deixa um pouco, assim, curioso exatamente o que as pessoas buscam, né? Eu vou primeiro falar da lógica do mercado aqui, rapidamente, né? Supostamente a gente espera mais adoção do mercado, né? Do mercado não, das pessoas, por cripto. Quem são os agentes que vão gerar adoção para esse mercado? Assim, eu fico perguntando, quando eu preciso explicar para alguém, no papel de VC, preciso explicar para um agente financeiro com alto custo, por que ele vai entrar num mercado nichado, que ainda está se provando tecnologicamente, que ainda tem um alto grau de inovação, mas um alto grau de empresas que quebram, de empresas que não são sustentáveis, que ainda estão se desenvolvendo, ou protocolos, né? A gente não precisa falar empresa, a gente pode falar protocolos, pode falar projetos, o que for. Como que exatamente a galera, por exemplo, assim, está esperando o próximo bull marketing? Exatamente como a galera está esperando o próximo bull marketing?